Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Arieska Meurer e eu vim falar sobre livros. E hoje, galera, dia 26 de janeiro de 2024, é o meu aniversário de 31 anos. Eu desde sempre adoro comemorar o meu aniversário, a vida inteira, esse dia é o dia de festa para mim, mas por algum motivo que eu desconheço, nos últimos anos, quando vai chegando assim nesses dias, eu começo a ficar meio introspectiva, meio borocrochosinha, sabe? A minha melhor amiga diz que é a síndrome dos 30 batendo aí, mas eu me recuso. Eu não quero que esse seja um dia triste, eu não quero deixar de gostar de fazer aniversário. Eu quero que ele sempre seja motivo de alegria e de comemoração. Afinal de contas, cada aniversário que a gente completa, cada ano que a gente passa, são novas experiências, novas oportunidades e também novos desafios que a gente vence. Não tem por que não curtir. E daí eu pensei que no meu aniversário eu gostaria de falar dos meus livros favoritos. Quais são os livros que definem o meu gosto literário? Aqueles livros que me marcaram, que têm um cantinho especial no meu coração. Então eu selecionei algumas obras que eu considero atualmente as minhas favoritas. Eu digo atualmente porque, né, gente, eu mudo de ideia, cada ano que passa eu vou lendo novas obras, vou envelhecendo, então é super natural que a gente vai alterando também a nossa opinião e a gente vai acrescentando ou retirando alguns livros dessa lista de favoritos. Talvez vocês percebam algum certo padrão aí, vocês vão perceber que eu tenho sim um gosto meio definidinho, mas é isso, gente, todo mundo tem as suas preferências e as minhas se refletem também nos meus livros favoritos. E uma observação, eu não vou incluir sagas nessa lista de favoritos, porque eu acredito que elas mereçam uma lista para chamar de sua, então em outro momento, se vocês quiserem, é claro, eu posso fazer uma lista específica das minhas sagas favoritas. Mas vamos lá. Primeiro livro que define o meu gosto literário é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Gente, pode chamar de clichê, pode falar que é o favorito de todo mundo, eu não tô nem aí, é o meu favorito também. Esse romance foi publicado originalmente na Inglaterra em 1813 e conta a história da família Bennet, que tem 5 filhas mulheres em idade para casar. O foco da obra acaba sendo nas 2 irmãs mais velhas, mas em especial na segunda, a Elizabeth Bennet, e na construção do relacionamento dela com o Sr. Darcy, um homem muito rico que vem passar uma temporada na região em que elas vivem. Eles não se entendem, discutem, debatem e ela sente uma aversão por ele por causa do Orgulho e Preconceito. Eu assisti a adaptação de 2005, primeiro, quando eu era adolescente, me apaixonei pelo Sr. Darcy, pela personalidade da Elizabeth Bennet e corri atrás de saber mais e ler o livro. Hoje eu posso dizer que eu já assisti todas, eu disse todas, as adaptações cinematográficas ou para minisséries desse livro. Desde a versão indiana lá de Bollywood, a versão de 1940, em que a produção errou a moda do período porque eles reaproveitaram o figurino do filme E o Vento Levou, a maravilhosa versão de 1995 da BBC, mega fiel, com 4 episódios. Eu não sei, gente, eu amo absolutamente tudo nesse livro. Eu vivo recomendando para quem gosta ou para quem quer conhecer romances clássicos. Eu tenho essa edição em português da Martin Claret, essa lindíssima em inglês da Wordsworth Editions, que eu ganhei de uma amiga minha no meu aniversário do ano passado. Em inglês também, essa edição que reúne todas as obras da Jane Austen numa edição da Barnes & Noble. E teria muitas outras edições lindíssimas que eu sou apaixonada, que eu vivo namorando, que eu teria se o meu dinheiro e o meu marido permitissem. Segunda obra que define o meu gosto literário. Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, publicado em 1868 nos Estados Unidos.
Eu li esse livro em 2019, um pouco antes de ser lançado aquele filme Adoráveis Mulheres, que é uma adaptação dirigida pela Greta Gerwig. E, inclusive, esse livro faz parte da minha história com uma grande amiga minha, porque nós nos conhecemos nessa época, finzinho ali de 2019, nós lemos a obra ao mesmo tempo e fomos assistir juntas o filme no cinema. A obra conta a história das 4 irmãs March, a Jo, Meg, Amy e Beth. E acompanha elas desde a infância, passa ali pela adolescência e vai até a vida adulta delas. Esse livro é lindíssimo, ele tem muitas reflexões cristãs que foram escritas assim, direcionadas às leitoras, ao público-alvo daquele período, mas que mesmo hoje em dia nos ensinam muitas coisas. E uma observação cômica, tem um episódio da 3ª temporada daquela série Friends que solta um baita spoiler sobre esse livro. Spoiler para quem não leu, né? E sim, gente, eu tomei esse spoiler enquanto eu estava lendo, eu fiquei revoltada, mas, né, o episódio de 1996, o livro de 1868, o que eu podia fazer? Eu tenho uma edição em português da La Fonte e essa bem fofa em inglês da Puffin Bloom. Terceiro livro é Jane Eyre, da Charlotte Brontë, lançado na Inglaterra em 1847. Essa é outra obra que primeiro eu vi a adaptação para o cinema, me apaixonei e fui atrás de ler o livro. A Jane Eyre é uma órfã que foi criada pelos tios, mas ainda na infância é abandonada em uma escola no estilo internato e sai de lá já adulta para ser professora particular em uma propriedade bem distante dali. Ela acaba se envolvendo com o senhor dessa propriedade, mas ele esconde um segredo que acaba afastando eles dois. O cristianismo e a religião protestante estão sempre presentes nas obras da Charlotte Brontë. Eu consegui notar isso nessa obra, em Villette e em O Professor também. E isso se reflete na personalidade da Jane Eyre. A Jane tem uma força moral, uma fé que direciona ela nas escolhas, que em diversos momentos eu falei assim, olha, eu não sei se eu teria essa força para ter feito essa escolha específica que ela fez, viu? É aquele tipo de livro que é longo, bem detalhado e com umas surpresas e uns plots assim que valem muito a pena a leitura. Quarto livro escolhido, Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell, lançado em 1854 na Inglaterra. Mais uma vez, eu vi a adaptação e quis ler o livro. Eu amo a minissérie da BBC produzida em 2004, é lindíssima, é super fiel ao livro, são bem poucas as alterações que eles fizeram na história. A personagem principal dessa obra, a Margaret Hale, ela vive ao sul da Inglaterra, em um vilarejo rural com os pais dela, que é um vilarejo bem tranquilo, lindíssimo, mas o pai dela decide que ele precisa mudar de ares para conseguir servir ao próximo de uma maneira diferente daquela que ele tinha feito até então, e ele vai lá e muda a família toda para o norte da Inglaterra, para uma cidade que é predominantemente fabril, tem muitas fábricas, muitas empresas. Essa edição, inclusive, faz a diferença da beleza do sul, dos campos, da parte rural que a Margaret estava acostumada, para o lado fabril e sombrio, digamos assim, do norte da Inglaterra, que é o que é bem retratado nessa obra. Nessa cidade ao norte que eles se mudam, nós conhecemos o Sr. Thornton, que é um empresário, dono de uma fábrica, e que vive em conflito com a Margaret em razão das divergências de opiniões em relação ao capitalismo, aos direitos dos trabalhadores, dentre muitas outras coisas. Daí o nome da obra. Norte é o Sr. Thornton e Sul a Margaret Hale. Esse livro ele não é apenas um romance, gente, ele debate muito sobre trabalho, saúde, o início das organizações dos sindicatos. Eu, inclusive, me lembro de debater essa obra e essa adaptação de 2004 com a minha professora de Direito Coletivo do Trabalho na minha faculdade anos atrás. Dessa obra eu tenho essa edição em português da Martine Claret e eu tenho também uma versão bilíngue, mas que está emprestada para uma amiga minha. Apesar de eu só ter listado
uma obra de cada uma das autoras, eu poderia dizer que essas autoras definem o meu estilo literário. Eu amo todos os livros da Jane Austen. Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, Mansfield Park, Emma, A Abadia de Northanger e Persuasão. Da Charlotte Brontë, eu tenho os 4 romances dela: Jane Eyre, Villette, O Professor e Shirley. Esse último eu ainda não li, mas os demais eu já li e amei. Da Elizabeth Gaskell, eu só tenho e li 2, Norte e Sul e Cranford, mas também adorei a escrita dela, eu adoro a forma que ela conta as histórias dela. E da Louisa May Alcott eu só tenho e só li Mulherzinhas mesmo. Eu também tenho alguns livros favoritos que estão fora desse padrão de romances clássicos escritos por mulheres. Mas eu cheguei à conclusão de que esses são, de fato, os 4 livros que definem o meu gosto literário favorito. Por isso que eu quis dar um foco maior para eles mesmo. Eu vou citar rapidamente aqui, então, os 4 outros livros que são meus favoritos e que estão fora desse padrão, mas bem brevemente mesmo, até porque esse vídeo já tá ficando bem extenso. O primeiro deles é Tomates Verdes Fritos no Café da Parada do Apito. Nome longo, eu sei, mas é maravilhoso. Da Fanny Flagg, lançado em 1987 e já em 1991 teve uma adaptação para o cinema. O filme é um dos meus favoritos, eu já assisti incontáveis vezes e tem um plot polêmico que gerou um baita bafafá na época do lançamento. E não sobrou nenhum da Agatha Christie, lançado em 1939. Sempre que eu empresto essa obra para alguma amiga minha, eu falo: se você acertar quem é o assassino, eu te dou 50, porque eu sei que é impossível. Nessa história, 10 pessoas são convidadas e reunidas em um casarão, em uma ilha isolada, e elas começam a morrer. Só que não tem mais ninguém nessa ilha, ou seja, uma delas é o assassino. Mas quem? Uns anos atrás foi feita uma pesquisa com os fãs de Agatha Christie para ver quais seriam as melhores obras escritas por ela, e essa daqui foi eleita pelos fãs como a melhor obra dessa autora, e eu concordo. Daí os próximos que definem o meu gosto literário, que são os meus favoritos, eu já citei algumas vezes aqui no canal, então para não ficar repetitivo, porque eu imagino que vocês já devam estar ficando cansados de ouvir eu falar deles, eu só vou citar o nome e linkar para o vídeo de resenha ou para os vídeos que eu cito eles. Pachinko, da autora coreana Min Jin Lee, e Bem-vindos à Livraria Ryunandong, da autora Hwang Bo-reum. Ambos estão resenhados no livro que eu falo sobre literatura coreana. E O Sol é para Todos, da Harper Lee, que inclusive foi a minha leitura favorita, a minha melhor leitura de 2023. Já fiz resenha também aqui pro canal. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Esses são os livros que mais definem o meu gosto literário. Eu queria fazer um vídeo especial pro meu aniversário, então esse foi o tema escolhido. Mas eu adoraria que vocês deixassem nos comentários quais que são os seus livros favoritos. Se você gosta de conteúdo de literatura, por favor, curta esse vídeo e sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Sugestões são sempre bem-vindas. Tenha um lindo dia e ótimas leituras. Tchau!